nós fomos incumbidos de uma tarefa que para nós é bastante motivadora. Por quê? Porque estamos num momento difícil de nossa vida, na nossa encarnação. Estamos num momento em que as pessoas foram convidadas a refletir sobre temáticas que passavam despercebidas e só era motivo de reflexão quando acontecia um fato extraordinário, vamos dizer assim, com um familiar nosso ou com alguém que fosse próximo à nossa vida. Sim, nós estamos falando da morte. Esse assunto que é bastante, vamos dizer, escondido de nossa vida. Nós deixamos lá para a velhice, ou quando estamos sobre uma enfermidade que não tem cura ou de difícil cura para a terra. Aí nós fazemos algumas reflexões sobre a morte. Mas quando estamos jovens, quando estamos nas atividades da vida, quando estamos formando os conceitos e principalmente formando a nossa família, agariando os bens materiais para uma segurança que temos, nós até botamos de lado um pouco a morte. Nos esquecemos dela e achamos que a vida eterna é a vida do encarnado, é a vida de quando estamos aqui no corpo físico. Por que será que isso acontece? Por que nos escondemos da morte? Por que nós, como espíritas, que temos a certeza do mundo espiritual, pelo processo da mediunidade, que o véu do mundo espiritual foi descerrado e a gente pôde perceber as manifestações dos espíritos na certeza que a vida continua, por que ainda temos tanto medo da morte? Porque não falamos nesse assunto. Bem, aí vamos hoje tentar explicar por que essa dificuldade. Primeiro, é uma dificuldade cultural. Bem sabemos que são as primeiras reencarnações nossa como espírita. Dificilmente tivemos outras encarnações como espírita. O movimento espírita é muito novo ainda. A doutrina espírita, como compêndio, como formatada, codificada, é nova. É claro que suas ideias já perduram na Terra por muito tempo, né? Já faz muito tempo que elas estão na Terra. Mas com esse escopo, com essa codificação, ela é bastante nova. Geralmente, ou temos quase certeza, que muito dificilmente tivemos oportunidade de ter mais de uma encarnação, vamos dizer assim, como espírita, dentro desses princípios. Portanto, herdamos culturalmente um medo muito grande da morte, porque as doutrinas que a Terra, vamos dizer, historicamente vem cultivando, são doutrinas baseadas no medo depois da morte. Portanto, nós temos uma relação com Deus que é um Deus que tem sentença de caráter eterno, principalmente aqui no Ocidente, na parte que nós estamos encarnados. Portanto, a gente tem essa relação com Deus, que Deus castiga, que Deus é impiedoso, que quando morrer nós só temos duas opções, ou no máximo 3 opções. 2 opções que seria o céu ou o inferno, todas duas de caráter eterno. E uma terceira opção que seria o purgatório, que é um caráter transitório. São almas que podem ser arrebatadas para o céu ou ir para o inferno, dependendo do seu proceder e da misericórdia divina e de espíritos tidos como santos que podem absolver ou não essas entidades que lá estão. Portanto, esse medo, essa incerteza do mundo espiritual e essa condenação eterna fez com que a gente afastasse um pouco a discussão da morte.
tornando esse assunto a nível de cultura deixado para os mais velhos, para os que estavam no fim da vida, para refletir. Enquanto aqueles que estavam no vigor da vida, que ia vivendo e construindo os seus valores, como vendo a encarnação como fator primordial de nossa vida, e não a do mundo espiritual. Bem, mas a doutrina espírita vem trazer um fator diferente disso. Como nós falamos, uma parte é cultural e religiosa, outra parte é até científica. Deixa um pouquinho a visão da doutrina espírita mais para lá um pouco. Científica. Não tendo, vamos dizer assim, pesquisas mais profundas e de uma história mais antiga sobre os relatos do mundo espiritual. São recentes as descobertas do mundo espiritual, como por exemplo na ciência da transcomunicação, o catalogar do processo mediúnico. Isso é coisas recentes. Quando eu digo recente é porque nesses últimos tempos foi que tivemos de 150 anos a 200 anos só. Isso, comparado com toda a existência do homem na Terra, é recente esses estudos. Nós temos uma ciência que ainda está muito atrelado aos fatores mecanicistas de medir, de pesar, de fenômenos se repetir, para poder se estabelecer, vamos dizer, um método e rotina para isso. Com isso, a questão do mundo espiritual sempre foi tratada só no âmbito religioso e pouco no âmbito científico. Hoje em dia, com a parapsicologia, com a própria doutrina espírita, no seu aspecto científico, com pesquisadores, estão conseguindo provar a existência do mundo espiritual. Mas nós sabemos que grande parcela da própria ciência e os estudos que fazem tem uma visão imediatista ou materialista. Portanto, isso fez com que a morte fosse, vamos dizer, também o fim. Bem, com esses dois aspectos, cultural e esse aspecto ainda primário da pesquisa científica sobre depois do túmulo, agora que se avoluma mais pesquisa, nós temos o advento da doutrina espírita, que veio trazer para nós uma certeza da imortalidade da alma. E eu digo certeza por quê? Primeiro, as comunicações mediúnicas começaram a ser tratadas não como só um fenômeno, uma coisa extraordinária, mas começou também a ser instrumento de pesquisa, dessas pesquisas novas que eu falei. Uma delas, a mediunidade, tem dado uma grande contribuição na prova das pessoas que partiram para o mundo espiritual e puderam, através de dados, relatar suas vidas aqui, elas não tendo nenhuma participação com os médios e mostrando esse cunho de pesquisa que pudessem assim respaldar que existe uma vida depois da morte. Como também a transcomunicação, que é a instrumentalização da comunicação dos espíritos, que vem avançando de tal maneira que, independente, vamos dizer assim, do processo mediúnico ostensivo como nós o conhecemos, os espíritos também podem se comunicar e dizer da existência depois da morte. Como também regressão de vidas passadas, como também a questão da hipnose, levando o ser que tiveram mortes aparentes, ou estado de morte, como se chama, e que voltaram, pudesse relatar suas visões do mundo espiritual ou do que aconteceu. Portanto, a doutrina espírita vem trazer para a humanidade uma visão mais rica do mundo espiritual, tirando a mística da questão do prédio ou do edifício de 2 ou 3 andares. Vem falar sobre evolução, vem falar de reencarnação, que tudo isso faz com que a gente possa perceber pelo processo de evolução que a morte está morta e que a vida verdadeira é a vida do espírito. A vida da reencarnação ela é temporária, da encarnação ela é temporária, porém a vida do espírito é de caráter eterno.
Dito esse preâmbulo, para a gente poder discutir mais profundamente, tem uma citação de João. João, todos nós sabemos, é o apóstolo do amor, não é? E ele diz o seguinte: eu sou, ele dizendo para com relação a Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é? E tem a 14:7 que diz assim: e quem viver e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Né? Isso eu estou lendo aqui embaixo. E aí são dois aspectos, duas colocações que João fala que Jesus falou, não é? Que a gente deve discutir mais profundamente na noite de hoje. Por que vamos pegar essa citação? Pela questão que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, que quem temos como modelo e guia da humanidade é Jesus. Os Espíritos perguntam, né, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra para servir de exemplo, né? E aí os Espíritos respondem: Jesus. Portanto, se Jesus fez essas citações, por quê? Não é? Em que bases? Para que ele fez? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem, isso foi, durante muito tempo, colocado como só ressurreição, que seria o ressurgimento do espírito utilizando o mesmo corpo, né? O ressurgir do espírito. Nós espíritas vemos a morte nesses textos bíblicos como sendo a questão do erro ou do estar parado no processo de evolução. Aquele que está parado ou aquele que está em erro, ele está em morte. Porque vida é dinamismo, vida é movimento, vida é crescimento. Portanto, aquele que acredita em mim, não é? Aquele que está em vida, Jesus quer dizer, não morrerá. E por que não morre? Porque a preocupação aí não é com o sepultamento do corpo. A preocupação aí é com o espírito. Jesus aí falava do espírito e não simplesmente do corpo físico. O corpo físico vai estar lá no processo biológico de degradação normal, natural, que um dia vai descer ao túmulo. Porém, aquele que acredita em mim, não aquela crença que nós, Jesus, bota numa camisa, não. A crença de cumprir os seus mandamentos. Ou os mandamentos divulgados, vamos dizer assim, por Jesus e pelos profetas, respaldados na lei divina. Aquele que acredita, ele não morre. Porque a morte não mata. A morte não consegue escandalizá-lo de uma maneira que ele venha a morrer, a estar, vamos dizer assim, a parte de todo esse processo. Portanto, quando se fala em vida e vida em abundância, se fala em termos eternos. O espírito é eterno. Esse medo, como nós falamos da morte, é principalmente quando nós vamos encarar o mundo espiritual. Essa semana eu estava vendo uma charge, né, que mostrava um senhor com as malas chegando para o cemitério. Umas malas que saíam um pouco de dinheiro de dentro dela. E a morte olhava para ele e dizia assim: olha, aqui ninguém leva bagagem. E ele tinha que deixar o dinheiro. Esse é o grande medo nosso, estar despido daquilo que motivou a nossa vida. Porque quando nós estamos encarnados, a gente entra num processo de motivação dos valores físicos. Quando a gente fala assim com relação a um filho nosso, por exemplo. Eu queria que meu filho fosse uma pessoa bem-sucedida. O que é uma pessoa bem-sucedida para nós?
Uma pessoa bem-sucedida seria uma pessoa que tem uma casa, que constitui uma família, que tem um meio de transporte, que tem uma segurança de emprego. Sim. E os valores espirituais? Quantas vezes nós levamos os nossos filhos para a evangelização espírita, com a mesma determinação que colocamos ele na escola formal, vamos dizer assim? Quantas vezes nós perguntamos, você vai para o centro espírita hoje conosco, né? Para a evangelização. Não vou não. E a gente diz, deixa ele descansando, teve aula a semana toda, né? Teve atividades durante toda a semana. Portanto, esses valores que animam a nossa vida, e quando nós estamos despidos desses valores que foram o centro das atenções da nossa vida, aí a gente chega no mundo espiritual, é o grande medo. De chegar no mundo espiritual e quando chegar, perguntar, o que tu trouxestes? O que animou tua vida? Estava escondido, agora está às claras. E começar a perceber que esses valores não nos dão senhas para acessar, vamos dizer assim, a felicidade. Eles são profundamente transitórios. A gente vê a humanidade agora, com essa epidemia, nós não tínhamos tempo para nada. Hoje nós não sabemos o que fazer com o tempo que temos, porque não podemos sair de casa, ou não devemos sair de casa. E aí o que era importante ficar numa mesa de almoço, todo mundo com o celular na mão, sem ninguém conversar, hoje a gente pensa assim, meu Deus, se tivesse como almoçar em família, como seria bom, né? Como seria bom abraçar os filhos que estão longe, a mãe que está longe. É uma grande reflexão. O que adianta ter ajuntado tesouros, recursos e não poder solucionar no momento o que está acontecendo? Está indo pobres, ricos, todas as pessoas que estão ameaçadas, vamos dizer, por essa doença, vão, independente do seu estado financeiro, de cor de sua pele, suas opções sexuais, de vida. Se tiver no grupo de risco, corre um risco profundo de desencarnar. E quando desencarnar, o que foi motivação de sua vida vai estar em xeque. Portanto, é aí a grande equação da vida. Ao desencarnar, todos nós não temos o remédio dos outros. Temos que apresentar o que nós fizemos. E aí vai a segunda parte. Aquele que crê em mim viverá eternamente, ou não morrerá jamais, né? Porque não estará preocupado na apresentação dos seus valores no mundo espiritual. Não é apresentar, quando eu falo apresentar, não é chegar dizendo, olha aqui, eu fui espírita. Não estou falando disso. Eu estou falando da vibração nossa, onde vamos nos encaixarmos no mundo espiritual. Onde é que vai ser nosso lar no mundo espiritual? No nosso lar, coluna espiritual. Mas com quem nós vamos estar acompanhados? Depende de quê? Depende exatamente do meu proceder aqui na Terra. Portanto, esse medo é muito mais as certezas das nossos procedimentos aqui na Terra que nos dá o medo de encarar a verdade diante da desencarnação. Mas tudo isso, a doutrina espírita não vem trazer uma visão, vamos dizer, de apocalipse, uma visão de meter medo. A doutrina espírita não é baseada no medo. Primeiro, ela traz um processo de consolação, em que diz que todos nós vamos um dia atingir a felicidade. Essa é uma certeza que nós temos. Nascemos caminhando, nos projetando para a felicidade.
O estado em que nos encontramos no momento é um estado de expiação e prova, aonde essas incertezas do mundo espiritual é uma das características. Mas estamos ascendendo para um planeta de regeneração, aonde o mal e o bem vão pelo menos ter um equilíbrio. Não vai ser como o nosso planeta atualmente, em que o mal se faz mais presente ou é mais evidenciado do que o bem. No planeta de regeneração vai existir o mal, porém o bem será mais visível do que é agora e vai poder equilibrar a balança para que nossas opções possam ser mais fáceis até de fazer. Hoje em dia é muito difícil fazer a opção pelo bem. Por que é difícil? Porque o mal predomina. E por predominar, nós esquecemos um pouco o ser espiritual e vamos na onda do ser encarnado. Até justificamos, a carne é fraca. E a gente diz, a carne é fraca porque o espírito não presta. Se o espírito fosse melhorzinho, a carne seria melhor. No mundo de regeneração, esses valores se igualam. E aí fica mais fácil da gente também ver sucesso nas pessoas que optaram pelo bem. Se hoje a gente contar, se a gente for lembrar das pessoas que fizeram a opção pelo bem e foram bem-sucedidas em suas ações, a gente não preenche nem direito as mãos, nem os dedos das mãos, nem os pés. A gente começa a faltar, não é? A gente dá um exemplo aqui, outro ali, outro ali, sim, e aí, quem mais? Não é? No mundo de regeneração vai ser muito mais fácil a gente ter esses exemplos de bem-sucedidos na vida, não é? Na vida com abundância, não é? Do que no mundo em que estamos de regeneração. Com isso, será bem, vamos dizer assim, mais fácil a gente sintonizar com o bem. Mas para chegar desse mundo, é preciso que a gente já, não é, possa nos candidatarmos a nele estar. É claro que com essa Covid, algumas pessoas chegam para a gente e dizem, é o apocalipse, né? É o final da raça humana. Eu estava até no supermercado e uma pessoa me chamou e fez, Zeca, eu digo, oi, né? Isso é, né? Isso que está acontecendo é aquilo, né? E eu, sem saber o que era aquilo, o quê? Não, a passagem, né? O planeta se aproximando, chupão para levar... Ele estava falando da transição planetária. Não vamos ter essa ideia fatalista, né? E até pessimista de que são os finais do tempo. Mas esse momento realmente é um momento que marca profundamente as nossas almas por um processo de reflexão sobre a vida, sobre a eternidade, sobre os valores que estamos cultivando, mas não necessariamente é o apocalipse. Teremos ainda oportunidades, a Terra está no processo de transição planetária, está sim, mas não vamos pensar com fatalidades, nem com grandes desastres esse processo, mas um processo natural em que os espíritos são selecionados e grande parte de espíritos vão por os planetas que estão em expiação e prova e alguns espíritos, segundo Jesus, os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Portanto, aqueles que estiverem nessa sintonia herdarão o planeta Terra, quer dizer, vão estar no planeta de regeneração. Portanto, meus irmãos, não encaremos a morte como sendo o fim das coisas. Vamos botar a lupa da doutrina espírita. E a lupa da doutrina espírita vem nos trazer uma certeza de um mundo espiritual, uma certeza de uma evolução, uma certeza de reencarnação, uma certeza que todos nós marchamos para a felicidade e que a morte nada mais do que como estamos lá numa escola, né, fazemos as nossas provas e somos admitidos em anos posteriores ou permanecemos no mesmo ano que estamos. Esse é o grande processo da morte.
Eu até comentava com um amigo que dizia assim: Zeca, mas o mundo está muito pior. Você fala em regeneração, mundo de regeneração, e o mundo está essa loucura que está aí. Antigamente era muito melhor de viver. E eu vi um exemplo que me cativou, que foi a questão de uma escola. Nós temos aqui grandes escolas que têm coeficiente autismo, que aprovam muito no vestibular, ou melhor, no Enem, vestibular da minha época. E aí também no Acre vocês devem pensar, ou no Norte, pensar nessas escolas. Se você chegar numa escola dessa no mês de dezembro, ali dia 20 mais ou menos, ou dia 18, ou dia 17, vai estar os alunos que não conseguiram passar por média, né, que estão em casa, já os que passaram por média. Vão ter aqueles que estão em recuperação, que já estão em prova final, quer dizer, que estão tentando numa peneira ver quem salva dali para no próximo ano galgar espaços ou níveis maiores de escolaridade. Quem chegar em dezembro vai olhar assim e vai dizer: meu Deus, essa escola é uma loucura. Esses alunos estão todos perturbados. Essa escola não tem nível que eu queria que tivesse. A média não está bem. Por quê? Porque aqueles que passaram já estão esperando o próximo ano. E aí a diretoria está apavorada. O seu corpo, vamos dizer, de docente está apavorado. O setor pedagógico está apavorado com isso? Não, porque sabe que é um processo natural. Que no próximo ano, aqueles alunos de bom comportamento e de aproveitamento melhor voltarão e o coeficiente da escola vai estar garantido. Portanto, desse mesmo jeito, está o mundo espiritual diante da terra no momento. Jesus tem a certeza que esses espíritos voltarão, que vai aumentar o coeficiente, que a vida vai ser melhor no mundo de regeneração. Tudo isso vai estar em equilíbrio. Porque vejamos bem, quando a gente fala em morte, em apocalipse, quando a gente fala, parece que quem está no comando de nossa terra é um ser inexperiente. Não, estamos sob o comando, como Joana de Anjos bem coloca, de Jesus. É Jesus que está no leme, que está bebendo direto da fonte de Deus e repassando para a humanidade. E nós devemos seguir as palavras de Paulo: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando nós fizermos isso, as nossas opções perante as opções para o bem, certamente nós encontraremos felicidade. Bem, meus irmãos, espero ter contribuído com todos, que a gente possa ainda futuramente aprofundar os conhecimentos, mas sempre com a certeza: todos nós nos projetamos para a felicidade. E para finalizar, queremos lembrar de um texto de um amigo espiritual pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, que dizia assim, Vitor Hugo, que dizia assim: há encontros que são meros encontros. A pessoa caminha, encontra uma pessoa e nem vai lembrar mais dela. Há encontros que são verdadeiros desencontros. Você encontra uma pessoa e vai resultar num desequilíbrio muito grande em sua vida. Mas há encontros que são verdadeiros encontros. Por isso esperamos que podemos ter tido hoje o reencontro de nossas almas. Felicidade a todos, que Deus continue nos abençoando hoje e sempre.